Pai, de infinita bondade, de infinito amor, Senhor da vida, aqui nos encontramos neste lar, um lar abençoado, nos colocando à Tua frente, Pai, rogando pelas mazelas do homem, pedindo forças para poder enfrentar as vicissitudes do mundo. Sabemos de nossas fraquezas, sabemos das nossas imperfeições, mas sabemos também que nada é maior que Tu, Pai. Sabemos que, a exemplo do Mestre Jesus, podemos superar, seja qualquer que for a adversidade que se apresente. Abençoa-nos, Pai, para que tenhamos sempre a força, para que tenhamos sempre o compromisso de buscar ser melhor. Que nunca nos falte o Teu amparo e o Teu amor. Com Tuas bênçãos, Pai, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Lar Espírita Maria de Nazaré. Que a paz do Mestre Jesus seja em cada coração. Em nome do lar, em nome dos tarefeiros, nós agradecemos a presença de cada um. Muito obrigado por terem vindo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe então Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe então Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Essa passagem encontra-se no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, e no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8. Ao olharmos para ela, esta passagem, podemos nos perguntar o que Jesus realmente quis saber dos discípulos com esta pergunta: quem dizem que sou eu? Qual era a real? O que estava acontecendo? Qual era o assunto que estava sendo discutido naquela ocasião? Uns dizem que são João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Que Jesus, que assunto era este? Bom, o Sr. Kardec nos ajuda a interpretar esta passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. E ele diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo nome de ressurreição
o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe voltar à vida o corpo que já está morto. Cientificamente, isso seria impossível. Com o conhecimento que se tem hoje, nós sabemos que um corpo que se decompõe, um corpo que morreu, que já se decompôs, não há como pegar de novo as suas células, juntar e formar novamente o mesmo corpo. Não há como fazer isso. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. É isto que a doutrina espírita nos coloca. A reencarnação é o espírito voltando à vida corporal através dos nascimentos das crianças, como a gente vê todos os dias por aí. Reencarnação. Jesus falava sobre reencarnação com os seus discípulos. A vida sucessiva através da reencarnação. Mas então, por que nós precisamos encarnar? Por que nós precisamos reencarnar? Qual é o objetivo? Por quê? Qual é a razão de se encarnar? Existem duas questões no Livro dos Espíritos que nos explicam esta situação. A 132, que fala da encarnação, o objetivo da encarnação, que diz assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, há um objetivo para encarnar. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Essa é a encarnação. E na questão 167, que fala sobre a reencarnação, qual é? Porque nós precisamos reencarnar, encarnar de novo, mais de uma vez. Aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina? Nós reencarnamos sucessivamente. Passamos de uma vida a outra, para aprimoramento de nós mesmos. Através das experiências que a vida nos coloca, nós vamos nos aprimorando, aprendendo, ganhando experiência. Dessa forma, podemos dizer que a reencarnação é uma oportunidade que a vida nos dá. É uma oportunidade que Deus nos dá pela sua misericórdia. Nascemos como espíritos simples e ignorantes, desprovidos de conhecimento. Nada tínhamos de conhecimento. Através das reencarnações sucessivas, através das experiências da vida, nós fomos adquirindo conhecimento. Fomos aprendendo. E hoje nos encontramos, moralmente falando, em nossa melhor performance. Hoje nós somos o nosso melhor, porque o espírito não regride, moralmente falando. Nós não voltamos para trás no sentido moral. Socialmente, materialmente, nós podemos reencarnar de uma forma diferente, mas moralmente o espírito não regride.
Através desta lei da reencarnação, muitas das questões da nossa vida encontram uma resposta lógica. Os porquês da vida. Por que nasci nesta família? Por que sofro tanto? Por que tanto sofrimento chega até mim? Os porquês que estão naquela situação, o porquê disto, o porquê daquilo. Através das encarnações, das reencarnações, a justiça divina se faz ver. A justiça divina não é um tribunal que está lá na frente aguardando para nos julgar. Deus não tem a necessidade de julgar a ninguém. Suas leis fazem isso. Suas leis. E nós vivemos as suas leis. Elas se fazem sentir a todo instante. Muitas das coisas das quais nós estamos passando hoje são as consequências das nossas escolhas, onde a lei divina se fez aplicada. Jesus resumiu isso a cada um segundo as suas obras. Colhemos o que plantamos. Muitas dessas plantações se fizeram lá atrás, em outras épocas de nossa existência. E hoje, a gente sente o seu reflexo, percebe a sua ação. Essa é a lei divina que age constantemente. Mas uma coisa é certa, se a gente tem isto em nossa mente, se a gente tem isto claramente em nós, que nós colhemos o que plantamos, que tudo é uma causa e um efeito, que tudo o que se faz tem as suas consequências, seja em pensamentos, seja em palavras, seja em ações. Se nós sabemos disso, se nós temos essa consciência, se nós entendemos isto, não seria mais lógico da nossa parte, mais inteligente da nossa parte, praticar o bem, viver de uma forma mais correta? Se tudo o que se faz produz as suas consequências, se nós temos isso como algo certo em nós, não seria mais lógico da nossa parte viver uma vida mais condizente com aquilo que Jesus ensinou? Qual é o agricultor que de sã consciência, um agricultor, que de sã consciência, sabendo que a sua produção, quanto melhor a sua produção, melhor ele vai ficar, mais feliz ele vai se tornar, qual é o pensamento do agricultor se ele for semear em sua produção ervas daninhas? Qual a lógica? Sabendo que ele vai tirar daquela produção a sua felicidade, o seu bem-estar, qual seria a lógica de semear nesta plantação ervas daninhas? Muito difícil de imaginar isso. Seria um contrassenso? Seria uma coisa um pouco tanto quanto estranha? Vocês já viram o Jardim do Lar? Tiveram a oportunidade de caminhar no jardim? Viram que coisa mais linda, que bonito que ele está? Foi um longo tempo, e ainda está sendo um longo tempo de trabalho, de tirar todas aquelas insos, aquela ervinha daninha, tudo lá. Em nossa casa, quem tem jardim? Não seria um contrassenso nós, em vez de plantar flores no nosso jardim, lá na nossa casa, plantássemos ervas daninhas?
Não seria meio estranho da nossa parte? Pois é. É estranho. Seria alguém passasse e olhasse e dizer, nossa, não estou entendendo nada. Mas, então, nós lhes perguntamos, por que a gente semeia essas coisas no nosso coração? Por que a gente semeia e cultiva mágoas, rancores, perdões que não se concedem? Por quê? Não é um contrassenso da nossa parte? Não é um pouco tanto quanto estranho da nossa parte? E olha que muitos desses perdões não dados, eles atravessam a vida e vão até o outro lado. Muitas mágoas que estão lá dentro, quando o nosso orgulho é ferido, quando a gente não quer descer do nosso pedestalzinho, e alguém nos contraria por alguma coisa, ou alguém não faz exatamente como a gente gostaria que fizesse, pronto, está feito. Começamos a maquinar, a pensar e a matutar, e lá vamos cultivando essas ervas daninhas que vão corroendo o nosso jardim interno. Não é um contrassenso? Nós não temos uma inteligência, Deus nos deu uma inteligência para pensar, para raciocinar, para ver o que é melhor? O que nos falta ainda para mudar? Jesus pediu, quem vocês dizem que eu sou? Quem sou? Quem é Jesus para nós, afinal de contas? Dentro do Espiritismo nos é dito que Jesus é nosso guia e nosso modelo. Ora, que guia e que modelo é esse que não é seguido? Que a gente tem uma resistência, muitas vezes, em seguir. Por quê? Vejam como é forte isso tudo. E hoje nós estamos na nossa melhor performance. Moralmente falando, tudo que a gente fez no passado, através das reencarnações, tem o seu reflexo, tem a sua consequência. Se nós estamos passando por situações mais delicadas, por situações um pouco mais apertadas, vamos assim dizer, elas têm uma razão de ser. E se Deus é justo, soberanamente bom e justo, não seria coerente dizer que o problema é Deus? De quem seria então o problema? Ou o deslize? Nós temos a inteligência para raciocinar, para pensar. Diante de cada situação, nós temos o livre-arbítrio para decidir o que nós queremos, o caminho que nós queremos seguir, mas independente do que for decidido, as consequências são de nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis. Então, cabe a nós pensar, refletir. E a reencarnação tem como objetivo trazer o aprimoramento através das experiências. Já imaginaram o quanto o universo, o quanto os espíritos superiores tiveram que trabalhar para nós termos a oportunidade de encontrar exatamente aquilo que nós precisamos viver aqui, hoje? Aquela família, aquelas pessoas, aquela situação, tudo nos é dado. Tudo nos é colocado.
A reencarnação é uma oportunidade de ouro que nos é dada para aprender, para desenvolver em nós aquilo que nós temos melhor. Jesus dizia isso: o reino dos céus está dentro de vós, está entre vós, está em vós. O reino dos céus, um reino de paz, de alegria, de felicidade. Mas ele não condiz com orgulho, ele não condiz com vaidades, ele não condiz com egoísmo. Este reino dos céus condiz com aquilo que Jesus mostrou. E o que mais relevante Jesus nos trouxe é o amor, a humildade, a caridade. Mas isso é muito abrangente, porque envolve nós, o próximo e Deus. Enquanto nós estivermos defendendo os nossos interesses pessoais com unhas e dentes, é apenas uma parte, e egoísta ainda. Esse reino do céu se faz quando há uma harmonia entre nós, com relação aos outros e com relação a Deus. Este crescimento se faz e se dá pelas experiências que nós passamos, pelas lutas que nós travamos, pelo dia a dia, pelas dificuldades, por superar não o outro, mas a nós mesmos. Porque o que nos incomoda no outro é exatamente o que nós precisamos modificar em nós. Mas é difícil sair ou mexer com o nosso orgulho. É difícil reconhecer que o erro está em nós. Ou talvez não seja tão difícil reconhecer, o mais difícil seja mudar. E Jesus é mudança. Jesus é mudança, é mudar, é uma nova forma de ver a vida, de conduzir a vida, de se portar diante da vida. A razão de Jesus ter vindo é nos mostrar esse caminho que nos leva a uma felicidade real. Mas é um caminho íntimo, que engloba tudo à nossa volta. E hoje nós temos essa oportunidade, porque estamos aqui encarnados. Estamos tendo essa oportunidade de nos reconciliar com a pessoa que está exatamente do nosso lado. Ela não está ali por acaso. Nós também não estamos ali por acaso. O que nós estamos vivendo não é por acaso. Deus não erra o endereço. O carteiro pode ser, mas Deus não. Tudo que chega até nós tem uma razão de ser. E ela não é para castigar. Deus não é um ser carrasco que está querendo castigar, fazendo cada um passar por situação difícil. De forma alguma. Deus é amor. A dor, muitas vezes, é um meio para nos mostrar aonde nós precisamos mudar. Ela não é o objetivo final. É um meio que a vida usa para dizer aonde nós precisamos mudar e reparar. Mas mudar de que jeito? Olha o guia e modelo. Jesus. Nós temos uma referência. Nós temos o Evangelho. Nós temos tudo à nossa frente. Mas a decisão sempre é nossa. Perguntaram certa vez, essas palavras
são atribuídas a Jalal ad-Din Muhammad Rumi, nome bem pomposo. Enfim, diz que um mestre espiritual persa do século XIII. Perguntaram a ele assim: o que é veneno? Já que nós falamos de jardim, falamos do nosso cultivo interno, do que é importante. O que é veneno? Perguntaram para ele. Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, pode ser preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, ou o que for. Tudo, qualquer coisa além do que precisamos é veneno. O que é o medo, diz ele? A não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. O que é inveja? A não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o bem, se torna inspiração. Quanta coisa nós temos a aprender com os outros. Mas muitas vezes nós confundimos e invejamos. E esquecemos de promover em nós a mudança que precisa. O que é raiva? Não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. Olha o orgulho falando. Olha o orgulho. Queremos controlar tudo. Queremos que tudo seja do nosso jeito. Se alguma coisinha saiu fora, pronto. Se aceitamos, desenvolvemos a tolerância. Que planta nós estamos plantando no nosso jardim? O que é o ódio? Não aceitação das pessoas como elas são. Que dificuldade nós temos em aceitar as pessoas como elas são. Imagina se todo mundo fosse como nós quiséssemos que elas sejam, ou seriam. Como é que seria o mundo? Mas não são. Cada um é muito especial em si. Cada um tem em si a sua própria forma de ser, de viver. E uma engrenagem junto com a outra forma tudo isso que chamamos de vida. Se todas fizessem a mesma coisa do mesmo jeito, que rumo nós iríamos? O respeito às outras pessoas, a individualidade de cada um, saber que cada um pode errar e vai errar, inclusive nós, principalmente nós. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. Ódio, não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. O que Jesus veio trazer para nós? Aprender a amar. A reencarnação nos dá a oportunidade, nos coloca nos lugares certos, com as pessoas certas, no momento certo. Se nós soubermos, tivermos a inteligência, a humildade para aprender em vez de criticar, tudo fica mais fácil. Mas é uma decisão nossa. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e guie nessa grande caminhada. Que assim seja, Deus.